Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Análise Moderna de Sistemas de Energia. Hoje daremos continuidade aos nossos assuntos abordados nas últimas aulas, em que veremos especificamente o método de Newton desacoplado trifásico. E ao final da aula estarei mostrando um exercício resolvido que foi elaborado em linguagem MATLAB. Então a aula de hoje ela é bem simples, tendo em vista que nós já vimos toda a abordagem matemática e os fundamentos sobre o método de Newton, como, por exemplo, a montagem da matriz de admitância, a montagem do jacobiano e os princípios básicos que utilizamos como critérios de convergência. Então, a diferença básica entre esse método e o que vimos anteriormente é que no método de Newton desacoplado, nós fazemos com que as submatrizes N e M elas sejam nulas. Seus elementos são iguais a zero. Esse método ele foi proposto em 1960 pelo cientista e engenheiro Carpentier. Ele observou, em seus estudos, que existia uma certa independência comparativa entre a potência ativa e o ângulo de tensão e da potência reativa com o módulo dessas tensões. Ele sugeriu que essas matrizes N e M fossem igualadas a zero. Dessa forma, nós utilizaríamos apenas as submatrizes H e L, como vocês podem ver aí na expressão 1 e também na expressão 2, de forma que a gente pode desacoplar os resíduos das potências ativas e reativas, certo? Então, nós faremos da seguinte forma: dentro de um mesmo laço do nosso processo iterativo, nós calcularemos separadamente os mismatches das potências ativas e reativas, associando-as respectivamente aos ângulos das tensões que serão analisadas e os seus módulos, tá? Então, o nosso passo de ângulo e do módulo de tensão ele vai ser atualizado a cada iteração através da inversa dessas submatrizes, multiplicando pelos respectivos resíduos de potência ativa e de potência reativa. Então, basicamente, a diferença do método de Newton desacoplado trifásico é que nós iremos, de certa forma, desacoplar essas variáveis, a potência ativa com o ângulo da tensão e a reativa com o módulo da tensão, de forma a obter a solução do nosso problema. Então, sabendo que para as submatrizes N e M, nós teremos que seus elementos eles serão nulos, nosso jacobiano ele passa a ser obtido da seguinte forma. Então, vocês observam aqui, nesse primeiro quadrante, que nós temos as relações entre as potências ativas com os ângulos das tensões, no caso da tensão da barra 2, considerando o sistema de duas barras, e as potências reativas com os módulos, ou com o módulo, sendo no caso apenas a barra 2, desta barra, dessa tensão. Okay? Então, como nós estamos realizando aqui uma abordagem trifásica, nós faremos o mesmo para as fases A, B e C. Então, basicamente, nós iremos encontrar o passo de cada iteração dos ângulos das tensões e dos seus módulos, multiplicando a inversa dessa matriz pelos resíduos de potência ativa e reativa. Então, basicamente, nós iremos desacoplar a nossa jacobiana e realizar separadamente, de forma independente, os cálculos dos nossos passos que serão atualizados em cada iteração. Bom, então é interessante também a gente considerar alguns pontos que são vantajosos nessa análise desacoplada trifásica, é que como a nossa abordagem ela já é independente em termos de potência ativa e reativa,
Uma das vantagens é que, quando houver convergência, por exemplo, desses ângulos, dessas potências ativas, os laços continuarão seguindo até que nós obtenhamos, de certa forma, a potência reativa da barra 2. Então, isso, de certa forma, pode ocasionar uma aceleração do nosso método iterativo, de forma que nós poderemos obter de forma mais rápida a nossa solução. Então, para revisar, nós vimos nas aulas passadas que o método de Newton-Raphson ele pode ser resumido a partir desse fluxograma. Então, nós teríamos aí o início do nosso problema, a entrada dos dados do sistema. Então, aqui irão entrar a impedância, no caso, se for a impedância dos cabos, outros dados serão importantes, como a determinação das cargas, o comprimento da linha ou das linhas. Diante disso, nós poderemos efetuar a montagem da matriz Y-barra. Também já vimos como isso é feito na disciplina, inclusive utilizando a abordagem trifásica. E teremos os nossos dados de inicialização, a qual o N nós consideramos como sendo o número de iterações, em que Nmax seria o número máximo de iterações que nós teríamos no nosso problema. Então, se não houver a convergência até esse Nmax, nós fazemos com que o programa pare, que sejam suspensos os seus processos iterativos. E uma tolerância para determinar a convergência do nosso problema. Até que ponto, até que valor nós podemos continuar rodando o processo do nosso programa até que ele encontre a solução. Então, o segundo passo, nossa segunda etapa, após essa parte inicial do nosso problema, é calcular as potências ativas e reativas com as informações que a gente dispõe. Então, nós temos de dados as tensões, que geralmente nós consideraremos aí um perfil plano de tensão, um sistema slack, mantendo um nível de tensão igual para todas as barras, então tendo como referência a nossa barra de referência. Nós temos também os dados de impedância, nas quais nós não utilizaremos nesse momento, mas isso já é suficiente para que a gente consiga calcular o nosso P calculado para a primeira iteração. Então, para essa primeira iteração, nós iremos calcular os resíduos de potência ativa e reativa. Dificilmente nós iremos encontrar de cara um ΔQ e um ΔQ cujos seus valores sejam menores do que as soluções, que as tolerâncias, desculpe. Então, o nosso laço aqui ele vai dar continuidade. Se nossos resíduos eles forem maiores que a tolerância, o que é que vai ocorrer? Eles irão para o próximo passo, que seria a formação da matriz jacobiana. Nós iremos calcular novos ΔV e Δθ, que serão úteis para que a gente atualize posteriormente as novas potências ativas e reativas e que o processo seja reinicializado até que seja obtido o nosso critério de parada. Então, aqui apenas ficou faltando eu ressaltar que a cada iteração, nós iremos adicionar aqui um contador e que, caso não seja obtida a solução pelo critério de parada, a gente pode também definir um critério de parada baseado no número máximo de iterações. A gente faz com que o programa pare, para não ficar rodando indefinidamente. Bom? Então, se por um acaso a gente realizar essa atualização das tensões e dos ângulos θ, a gente atualizou novamente as potências ativas e reativas calculadas, de forma que os nossos mismatches, os resíduos de potência, sejam menores do que a tolerância que foi especificada por nós aqui no início do programa. Nós vamos calcular as potências ativas e reativas na slack, da nossa barra de referência. Vamos calcular os nossos P e θ nas barras PV, nesse caso apenas se houverem barras PV no nosso sistema. Se não houver, isso aqui não precisa, obviamente, ser calculado. E calcular os fluxos nas linhas. Tá? Então,
depois que a gente obtém as nossas potências, calculamos esses 3 fatores, se for o caso, né? Principalmente se contiver essa segunda opção, nós vamos imprimir os resultados e finalizar o nosso programa. Então, aqui foi só para a gente revisar, com base no que a gente já viu na disciplina, a abordagem utilizando o método de Newton-Raphson. Só que para o método de Newton-Raphson desacoplado, a gente tem algumas mudanças em relação a esse fluxograma, né? O algoritmo ele é um pouquinho diferente. Então, inicialmente, nós vamos estimar os valores das variáveis de estado, que seriam o nosso θ e o V, determinada barra K. Nós vamos calcular o ΔP e comparar com a tolerância especificada. Então, até aqui, bem parecido com o que a gente viu no fluxograma passado, no slide passado. Então, caso ele esteja fora da tolerância, o processo para o cálculo de Pθ deverá prosseguir. Então, como é que a gente faz para iniciar o cálculo de Pθ? A gente viu no slide 2, deixa eu voltar aqui rapidinho, que para a gente encontrar o nosso θ, nós devemos ter a nossa submatriz H, a inversa dessa submatriz, na verdade, multiplicado pelos resíduos de P. Tá? Então, nós calculamos, nós temos os valores iniciais de V e θ, calculamos as nossas potências, né, iniciais. Depois iremos calcular os nossos ΔP, conforme descrito aqui. Deixa eu voltar. E iniciaremos aí o nosso processo para calcular o nosso Pθ, tá bom? Então, nós vamos calcular a submatriz H, substituindo os valores estimados ou atualizados das variáveis de estados. E como eu falei, essa matriz aqui ela precisa ser invertida para que nós possamos obter os valores de θ. Por isso que tem essa observação aqui, inverter a matriz obtida. Então, depois que a gente encontra os novos valores de θ, nós vamos pegar esses valores, né, com base na atualização dos novos θs, e vamos obtê-los em busca de recalcular as nossas potências ativas. Então, esse laço ele vai sendo repetido até que o critério de parada, que é, deixa eu ver aqui, onde é que está? O critério de parada está aqui. Nós vamos repetir esse processo até que o ΔP de cada determinada barra K, ele seja menor do que a tolerância especificada. E nós vamos realizar o mesmo processo para encontrar as nossas tensões. Tá? As nossas tensões elas estão associadas nesse estudo do Newton-Raphson desacoplado com a análise aqui das nossas potências reativas. Então, assim como nós fizemos para parcela ativa, né, o nosso ΔP de K, nós vamos fazer o mesmo procedimento, que é calcular o delta, que de uma barra K, utilizando o valor atualizado de θK, que está aí, mas na verdade é uma barra K. E comparar com a tolerância especificada. Então, caso esteja fora da tolerância, nós devemos continuar o nosso processo iterativo. Então, o processo para calcular Q de V deverá prosseguir. Então, para isso, nós devemos calcular a submatriz L, é isso? E nós devemos invertê-la e multiplicar por quem? Pela nossa submatriz que contém os nossos resíduos de potência reativa. Tá bom? Então, fazendo isso, nós vamos obter aí novos valores de θ, de ΔV de K. Tá bom? Então, nós iremos atualizar os novos valores das tensões e repetiremos tudo novamente. Novos valores de Q, vamos calcular novos resíduos de potência reativa. Se estiverem acima da tolerância especificada, nós vamos prosseguir, atualizar os novos valores de tensão e fazer isso até que a tolerância seja alcançada. Bem, então eu trago para vocês o exemplo 4.7 do livro, em que nós temos basicamente duas barras. Temos os dados da linha em ohms por milha. Certo? Temos o comprimento, que é dado na questão, que é igual a 2.000 pés. Então, reparem que ao calcular o valor da impedância em PU,
nós já fazemos a conversão aqui de milhas para pés, para ficar tudo na mesma unidade. E, posteriormente, nós fazemos a determinação da matriz Z barra, assim como nós vimos lá na terceira aula da disciplina. Também foram dadas as potências das fases A, B e C da barra 2. E vocês observam aqui que foram determinados para a barra 2 as tensões das três fases, A, B e C, como sendo igual a 1 PU, que é exatamente o mesmo valor da tensão da barra 1. Então, consideramos aí um perfil plano de tensões. Assim como foram determinadas também os ângulos das três fases, sendo igual a 0 para a fase A, menos 120 e 120 graus. E aqui nós temos o vetor solução, que vai nos fornecer aí os módulos das três fases da tensão da barra 2. E, posteriormente, entrando já no nosso processo iterativo, temos as equações das potências da barra 2, tanto ativa quanto reativa. Essas equações aqui já foram mostradas, são as mesmas equações que nós vimos na aula de lei de Newton. Tá? Então, a dedução delas estão no livro e foram também mostradas na aula 3 da disciplina. O outro passo é justamente calcular os resíduos de potência. Né? Nós vamos ter aqui a diferença entre as potências especificadas. Né? Vocês reparem aqui que nós temos as potências que foram especificadas na questão, menos as potências que serão calculadas. Então, essa determinação desses resíduos de potência, mais à frente, serão úteis para que a gente determine o nosso critério de parada. Né? Nós vamos sempre comparar esses valores aqui com a tolerância que iremos determinar como o critério de parada do nosso laço. O terceiro passo do nosso laço é a determinação do jacobiano, em que teremos, nesse caso especificamente, do método de Newton desacoplado, nós teremos as derivadas de P2 em relação aos tetas, das fases A, B e C, e também teremos as derivadas das potências reativas da barra 2, das fases A, B e C, em relação às tensões da barra 2, também nas fases A, B e C. Tá? Então, lembrar que as submatrizes M e N elas serão nulas. Então, estaremos trabalhando apenas com as submatrizes, na verdade, L e H. Então, se vocês prosseguirem um pouco na questão, vocês vão ver que nós temos duas matrizes que foram denominadas de Jacobiano 1 e Jacobiano 2, que são justamente as matrizes H e L, onde os elementos são dados pelas derivadas de P em relação a θ e de Q em relação à tensão da barra 2. E aqui temos o nosso vetor passo. Esses vetores passos serão justamente o incremento de θ, dado pelo vetor de passo 1, e também da tensão da barra 2, que é dado pelo vetor de passo 2. Então, a cada iteração, nós iremos calcular, lembrando que aqui nós temos o Δθ, que é igual a inversa da submatriz H, que seria o nosso H-1, como vimos nos slides, multiplicada pela nossa matriz ΔP. Então, nós teremos esse vetor passo 1, incrementando aqui o nosso θ2A, θ2B e θ2C, que, posteriormente, devido ao nosso processo iterativo, do nosso laço, eles irão atualizar tanto o θ2A, θ2B e θ2C, mas como também os módulos das tensões irão atualizar novamente as potências que foram calculadas aqui acima. Então, quando a gente calcula essas novas potências com os novos valores das tensões da barra 2 com os seus ângulos atualizados, nós iremos calcular novamente os resíduos, tá? Através dessas variáveis aqui, lembrando que essas são fixas, elas são especificadas, e iremos calcular as novas atualizadas por essas equações. E iremos fazer
tudo novamente. Até que em uma determinada iteração, aqueles deltas, né, que eu mostrei agora há pouco, dos resíduos, sejam menores que a tolerância especificada. Então, quando a gente tiver todos os resíduos menores que a tolerância que nós especificamos no nosso processo iterativo, o programa ele irá parar. Então, o laço ele não vai calcular novamente as potências ativas e reativas, porque nós já temos um valor muito próximo do valor especificado, tá? Consequentemente, o nosso delta P2A, P2B, P2C, eles terão valores muito pequenos, até ser um valor menor do que a nossa tolerância. Então, quando o nosso processo iterativo convergir para uma determinada solução, nós vamos finalizar esses laços e pediremos ao programa para ele imprimir na nossa tela os valores dos módulos das tensões da barra 2, das fases A, B e C, bem como os seus ângulos. Então, se eu rodar aqui o programa, ele vai nos fornecer aqui a solução, aqui mostrando o módulo da tensão na barra 2, fase A, valor muito próximo de 1, né? Nós teríamos aí uma pequena queda de tensão. O ângulo próximo de 0, na barra 2, o valor também próximo de 1, um ângulo próximo de menos 120, né? Um sistema levemente desequilibrado, como esperado, né? Tendo em vista que as nossas potências especificadas já são naturalmente desequilibradas, então é esperado que os valores das tensões das fases A, B e C da barra 2 também sejam um pouco desequilibrados. Então, aqui a gente dá para perceber que tem um pouco de desequilíbrio. E se a gente imprimir aqui o número de iterações, a gente vai ver que o nosso programa, né, o nosso método, ele convergiu em 27 iterações. Tá? Então, comparado lá ao método de Newton, que a gente viu nas questões anteriores, a gente vê que há uma certa simplificação, né, do método, tendo em vista que nós teremos menos elementos da nossa matriz jacobiana, lembrando que M e N serão submatrizes nulas, então nós teremos aqui apenas os jacobianos 1 e 2, que seriam relativas às submatrizes H e L. Tá? Então espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, manda e-mail para mim, que a gente tenta sanar o mais breve possível. Espero que tenham gostado das aulas e até a próxima.